Capítulo 5. Quando Alais conseguiu se livrar de seu fiel escudeiro e voltar para o Chanty-Ocontal, os sinos de Sanazaria anunciavam o meio-dia. Ela estava exausta e tropeçou várias vezes subindo as escadas, que pareciam mais íngremes do que o normal. Tudo o que queria era se deitar na privacidade de seu próprio quarto e descansar. Alais ficou surpresa ao encontrar sua porta fechada. A essa altura, os criados já deveriam ter entrado lá e terminado suas tarefas. As cortinas em volta da cama ainda estavam fechadas. À meia luz, Alais viu que François havia colocado seu panier sobre a mesa baixa ao lado da lareira, como ela lhe pedirá. Ela pôs a tábua do queijo sobre a mesa de cabeceira, depois foi até a janela para abrir a veneziana. Deveria ter sido aberta muito antes para arejar o quarto. A luz do dia inundou o aposento, revelando uma camada de poeira sobre os móveis e os pontos da cortina onde o tecido estava puído. Alais foi até a cama e afastou as cortinas. Para sua surpresa, Gillian ainda estava ali deitado, dormindo do mesmo jeito que ela o havia deixado antes do amanhecer. Ela abriu a boca de espanto. Ele parecia tão perfeitamente à vontade, tão bonito. Até mesmo Oriane, que quase nunca dizia nada de bom sobre ninguém, admitia que Gillian era um dos chevaliers mais bonitos do Visconde Trencavel. Alais sentou-se na cama ao lado dele e correu a mão sobre sua pele dourada. Então, sentindo-se inexplicavelmente ousada, mergulhou um dedo no queijo de cabra macio e úmido e espalhou uma pequena quantidade sobre os lábios do marido. Gillian resmungou e se mexeu debaixo das cobertas. Não abriu os olhos, mas sorriu languidamente e estendeu a mão. Alais prendeu a respiração. O ar à sua volta pareceu vibrar de expectativa e promessa, enquanto ela permitia que ele a puxasse para junto dele. A intimidade daquele instante foi rompida pelo barulho de passos pesados no corredor. Alguém berrava o nome de Gillian, uma voz familiar, distorcida pela raiva. Alais pôs-se de pé num pulo, mortificada diante da ideia de que seu pai pudesse presenciar uma cena tão íntima entre os dois. Os olhos de Gillian se arregalaram no exato instante em que a porta se abriu de supetão e o intendente Pelletier entrou no quarto a passos largos, seguido por François. — Você está atrasado. Dumas, rugiu ele, agarrando uma capa da cadeira mais próxima e atirando-a na cabeça do genro. Levante-se. Todos os outros estão no grande salão à sua espera. Gillian ergueu o corpo depressa. No salão? O Visconde Trencavel convocou todos os seus chevaliers, mas olhe para você, ainda na cama. Acha que pode simplesmente fazer o que quiser? Ele estava em pé ao lado de Gillian. Então, o que tem a dizer em sua defesa? Pelletier de repente percebeu a filha em pé do outro lado da cama. Sua expressão se suavizou. Desculpe, filha, não vi você. Está se sentindo melhor? Ela inclinou a cabeça. Obrigada, Messire, estou bastante bem. Sentindo-se melhor? Perguntou Gillian, confuso. Você não está passando bem? Alguma coisa errada. Levante-se, gritou Pelletier, tornando a voltar sua atenção para a cama. Você tem o tempo que eu levar para descer as escadas e atravessar o pátio, Dumas. Se não estiver no grande salão nessa hora, vai ser pior para você. Sem mais nenhuma palavra, Pelletier deu meia volta e saiu furioso do quarto. No doloroso silêncio que seguiu sua partida, Alais sentiu que a vergonha prendia ao mesmo lugar, embora não soubesse dizer se sentia vergonha por si mesma ou pelo marido. Gillian explodiu. Como ele se atreve a entrar aqui assim? Como se fosse meu dono. Quem ele pensa que é? Com um chute violento, atirou as cobertas para o chão e precipitou-se para fora da cama. O dever chama, disse com sarcasmo. Eu não poderia deixar o grande intendente Pelletier esperando. Alais suspeitava que qualquer coisa que dissesse pioraria ainda mais o humor de Gillian. Ela queria contar o que havia acontecido no rio, pelo menos para distrair a mente dele da própria raiva, mas dera sua palavra ao pai de que não falaria com ninguém. Gillian já havia atravessado o quarto e estava se vestindo, de costas para ela. Seus ombros estavam tensos enquanto ele colocava o tabardo e apertava o cinto. Pode ser que haja novidades, ela começou a dizer. Isso não é desculpa, disparou ele. Ninguém me falou nada. Alais deixou as palavras se dissiparem. O que dizer? Pegou a capa do marido de cima da cama e a estendeu para ele. Você vai demorar? Perguntou baixinho. Se eu sequer sei porque estou sendo convocado ao conselho, como posso saber? Respondeu ele, ainda zangado.
No mesmo instante, seu mau humor pareceu abandoná-lo. Seus ombros relaxaram e ele se virou de frente para ela, sem a expressão de raiva no rosto. Perdoe-me, Alais. Você não pode responder pelo comportamento do seu pai. Com a mão, ele traçou o contorno do queixo dela. Venha aqui. Ajude-me com isso. Gillian se curvou para frente para que Alais pudesse alcançar o fecho com mais facilidade. Mesmo assim, ela precisou ficar na ponta dos pés para prender a fivela redonda de prata e cobre em seu ombro. Mercê, Moncor, disse ele quando ela terminou. Certo. Vamos ver do que se trata. Provavelmente não é nada importante. Quando estávamos voltando para Cité hoje de manhã, um mensageiro chegou, disse ela sem pensar. Alais se repreendeu imediatamente. Agora ele com certeza lhe perguntaria onde ela estivera tão cedo, e com o pai ainda por cima. Mas a atenção dele estava concentrada em pegar a espada debaixo da cama, e ele não prestou atenção em suas palavras. Alais se retraiu ao ouvir o som cortante do metal quando ele empurrou a lâmina para dentro da bainha. Mais do que qualquer outro, aquele som simbolizava a partida dele do seu mundo para o mundo dos homens. Quando Gillian se virou, sua capa esbarrou na tábua de queijo de madeira que ainda estava precariamente equilibrada na beirada da mesa. A tábua caiu, batendo com o estardalhaço no chão de pedra. Não tem problema, disse Alais depressa, sem querer se arriscar a aumentar a ira do pai fazendo Gillian se atrasar ainda mais. Os criados darão um jeito. Vá, volte quando puder. Gillian sorriu e se foi. Quando parou de ouvir os passos do marido, Alais tornou a se virar para o quarto e olhou para a bagunça. Pedaços de queijo branco, úmidos e viscosos, colavam-se às esteiras de palha que cobriam o chão. Ela suspirou e agachou-se para recolher a tábua. O objeto estava caído de lado, apoiado na empunhadura de madeira. Quando ela o pegou, seus dedos roçaram algo no fundo. Alais virou a tábua para olhar. Um labirinto fora gravado na superfície polida da madeira escura. Maravilhoso! Que lindo! Murmurou ela. Fascinada pelas linhas perfeitas dos círculos que se dobravam em curvas cada vez menores, Alais acompanhou o desenho com os dedos. Era liso, perfeito, um trabalho esmerado, feito com cuidado e precisão. Ela sentiu uma lembrança se agitar no fundo de sua mente. Alais ergueu a tábua, agora certa de que já vira algo parecido uma vez, mas a recordação era vaga e se recusava a se definir. Ela sequer conseguia se lembrar de onde viera aquela tábua. Acabou desistindo de tentar recuperar a lembrança. Alais chamou a criada, Severine, para limpar o quarto. Depois, para manter a mente afastada do que estava acontecendo no grande salão, voltou sua atenção para as plantas que colhera no rio ao amanhecer. A colheita já havia sido negligenciada por tempo demais. As tiras de pano haviam secado, as raízes estavam quebradiças e as folhas haviam perdido grande parte de sua umidade. Confiante de que conseguiria recuperar alguma coisa, Alais salpicou o panier de água e se pôs a trabalhar. Porém, durante todo o tempo que passou moendo as raízes e costurando-as, flores em sachês para aromatizar o ar, durante todo o tempo que passou preparando loção para a perna de Jaque, seus olhos não paravam de se desviar para a tábua de madeira que descansava, muda, sobre a mesa à sua frente, recusando-se a revelar seu segredo. Gillian atravessou o pátio às carreiras, com a capa batendo desconfortavelmente nos joelhos, maldizendo sua falta de sorte por justamente naquele dia, dentre todos os outros, ele ter sido pego. Não era comum que chevaliers fizessem parte do conselho. O fato de terem sido convocados ao grande salão, e não ao donjon, sugeria assunto sério. Será que Pelletier estava falando a verdade quando disse ter mandado um mensageiro particular ao quarto de Gillian mais cedo? Ele não podia ter certeza. E se François tivesse ido até lá e não o houvesse encontrado, o que Pelletier diria disso? De toda forma, o resultado era o mesmo. Ele estava em apuros. A pesada porta que conduzia ao grande salão estava aberta. Gillian subiu os degraus apressado, 2 a 2. À medida que seus olhos se acostumavam à penumbra do corredor, viu a silhueta conhecida do sogro de pé na entrada do salão. Gillian respirou fundo e continuou a andar, de cabeça baixa. Pelletier estendeu o braço, impedindo de passar. Onde você estava? Perguntou ele. Perdoe-me, Messire. Não recebi a convocação. O rosto de Pelletier estava vermelho escuro, colérico. Como ousa chegar atrasado? Perguntou ele, com a voz gelada.
Acha que as ordens não se aplicam a você? Acha que é um chevalier tão famoso que pode decidir fazer tudo o que quiser, em vez de cumprir as ordens de seu senhor? Messire, eu juro pela minha honra que se soubesse. Pelletier deu uma risada amarga. Sua honra, disse com violência, espetando o dedo no peito de Guilhem. Não me faça de bobo, Dumas. Eu mandei meu próprio criado aos seus aposentos para lhe dar o recado pessoalmente. Você teve tempo mais do que suficiente para se aprontar. Mesmo assim, tive de ir eu mesmo buscá-lo. E, quando chego lá, encontro você na cama. Guilhem abriu a boca, depois tornou a fechá-la. Podia ver as poças de saliva acumulando-se nos cantos da boca de Pelletier e nos pelos cinzentos de sua barba. Agora você não está mais tão confiante, não é? O que houve? Não tem nada a dizer? Estou avisando você. Dumas, o fato de ser casado com a minha filha não vai me impedir de fazê-lo dar o exemplo. Senhor, eu? Sem avisar, Pelletier enterrou o punho na barriga dele. Não foi um soco forte, mas foi firme o suficiente para pegá-lo desprevenido. Surpreso, Guilhem cambaleou em direção à parede. No mesmo instante, a imensa mão de Pelletier circundou-lhe a garganta, empurrando sua cabeça contra a pedra. Pelo canto do olho, Guilhem pôde ver o Sirjan, que estava junto à porta, se inclinar para a frente de modo a ver melhor o que estava acontecendo. Fui claro? Cuspiu ele no rosto de Guilhem, aumentando novamente a pressão. Guilhem não conseguia falar. Não estou ouvindo você, Gojat, disse Pelletier. Fui claro? Dessa vez Guilhem conseguiu falar, engasgado. Ok, Messire. Podia sentir o próprio rosto ficar roxo. O sangue martelava em sua cabeça. Estou avisando você. Dumas. Estou de olho. Estou esperando. E se você der um passo em falso, tomarei providências para que se arrependa. Estamos entendidos? Guilhem arquejou em busca de ar. Conseguiu apenas assentir, arranhando a bochecha contra a superfície áspera da parede, quando Pelletier lhe dava um último e cruel safanão, esmagando suas costelas contra a pedra dura, e o soltava. Em vez de tornar a entrar no grande salão, Pelletier saiu bufando na direção contrária, para o pátio. No instante em que ele se foi, Guilhem dobrou o corpo para frente, tossindo e esfregando a garganta, engolindo grandes bufadas de ar como alguém que se afoga. Massageou o próprio pescoço e limpou a mancha de sangue em seu lábio. Aos poucos, sua respiração voltou ao normal. Guilhem ajeitou as roupas. Sua cabeça já estava cheia de ideias de como ele faria Pelletier pagar por tê-lo humilhado daquela forma. 2 vezes em um só dia. Era um insulto grande demais para ser ignorado. Subitamente consciente do constante murmúrio de vozes que vinha do grande salão, Guilhem percebeu que deveria se juntar aos companheiros antes que Pelletier voltasse e o encontrasse ainda do lado de fora. O guarda não fez nenhum esforço para esconder que estava achando graça da situação. "O que você está olhando?" perguntou Guilhem. "Fique de boca fechada. Ouviu? Ou vai ser pior para você." Não era uma ameaça vã. O guarda imediatamente baixou os olhos e afastou-se para deixar Guilhem passar. Melhor assim. Com as ameaças de Pelletier ainda a ecoar em seus ouvidos, Guilhem entrou no salão da maneira mais discreta de que foi capaz. Somente seu rosto vermelho e as batidas aceleradas de seu coração denunciavam o que havia acontecido. Capítulo 6. O Visconde Raymond de Rohr-Trencavel estava em pé sobre um palanque bem no fundo do grande salão. Percebeu Guilhem Dumas entrando atrasado, mas era Pelletier quem estava esperando. Trencavel estava vestido para a diplomacia, não para a guerra. Sua túnica vermelha, de mangas compridas, debruada de dourado no colarinho e nos punhos, ia até os joelhos. Sua capa azul era sustentada no pescoço por uma grande fivela redonda de ouro, onde se refletia a luz do sol vinda das janelas altas que margeavam o alto da parede meridional do aposento. Acima de sua cabeça havia um imenso escudo com brasão da família Trencavel, com 2 pesadas lanças de metal formando uma cruz atrás dele. O mesmo símbolo podia ser visto em flâmulas, vestimentas cerimoniais e armaduras. Estava também pendurado acima da ponte levadiça, sob o fosso da Porte Narbonnaise, tanto para acolher amigos quanto para lembrá-los da conexão histórica entre a dinastia Trencavel e seus súditos. À esquerda do escudo ficava uma tapeçaria com um unicórnio dançante. Pendurada na mesma parede havia muitas gerações. Do lado mais afastado do palanque, bem encravada na pedra,
Havia uma portinha que dava para os aposentos particulares do Visconde na Tour Pinte, a torre de observação e parte mais antiga do Chanty-Ocontal. A porta era protegida por cortinas azuis compridas, igualmente bordadas com as 3 tiras de arminho que constituíam as armas da família Trencavel. Elas proporcionavam alguma proteção contra as correntes de ar geladas que assobiavam pelo grande salão no inverno. Nesse dia, estavam seguras por um único grosso cordão de ouro. Raymond Roger Trencavel passará o início da infância naqueles aposentos, depois voltará para viver entre aquelas paredes ancestrais com a mulher, Agnes de Montpellier, e o filho e herdeiro de 2 anos. Ajoelhava-se na mesma diminuta capela onde seus pais haviam se ajoelhado. Dormia na cama de carvalho onde ele próprio havia nascido. Em dias de verão como aquele, ao cair da tarde, era pelas mesmas janelas arqueadas que via o poente pintar de vermelho o céu do Pays de Oc. De longe, Trencavel parecia calmo e tranquilo, com os cabelos castanhos repousando de leve sobre os ombros e as mãos unidas nas costas. Mas seu rosto aparentava preocupação, e seus olhos não paravam de vigiar a porta principal. Pelletier suava profusamente. Suas roupas estavam rígidas e desconfortáveis debaixo de sua armadura, aderindo à base de suas costas. Sentia-se velho e incapaz de cumprir a tarefa que tinha pela frente. Esperava que o ar fresco fosse clarear suas ideias. Isso não tinha acontecido. Ele ainda estava com raiva de si mesmo por ter perdido a paciência e permitido que sua animosidade para com o genro distraísse da tarefa que devia cumprir. Não podia se dar ao luxo de pensar nisso agora. Lidaria quando mais tarde, se fosse preciso. Agora, seu lugar era ao lado do Visconde. Simeon também não estava afastado de seus pensamentos. Pelletier ainda podia sentir o medo paralisante que havia tomado conta de seu coração ao virar o corpo na água. E também o alívio quando a face inchada de um estranho o havia fitado com seus olhos mortos. O calor dentro do grande salão era insuportável. Mais de 100 de homens, de igreja e de estado, estavam aglomerados no aposento quente e abafado, que fedia suor, ansiedade e vinho. Ouvia-se um farfalhar constante de conversas preocupadas e apreensivas. Os criados mais próximos da porta fizeram uma reverência quando Pelletier apareceu e correram para trazer-lhe vinho. Imediatamente à frente, do outro lado do cômodo, havia uma fileira de cadeiras de encosto alto feitas de madeira escura e polida, parecidas com os bancos do coral de Saint-Nazari. Nelas estava sentada a nobreza do Midi, o Seigneur de Mirepoix e Fangials, Cour Saint-Hermenes, Albi e Mazamet. Todos haviam sido convidados a Carcassonne para celebrar o feriado de Saint-Nazari, e agora viam-se convocados ao conselho. Pelletier podia ver a tensão em seus rostos. Abriu caminho entre os grupos de homens, cônsules de Carcassonne, cidadãos eminentes dos subúrbios, comerciantes de Saint-Vicent e Saint-Michel, o olhar experiente absorvendo cada detalhe do aposento sem dar mostras de o estar fazendo. Religiosos e alguns monges espreitavam nas sombras ao longo da parede setentrional, os rostos semi-ocultos pelos hábitos e as mãos juntas, cobertas pelas amplas mangas das vestes negras. O chevalier de Carcassonne, agora com Guilhem Dumas entre eles, estavam em pé diante da imensa lareira de pedra que ia do teto até o chão no lado oposto do aposento. O escrivã Jean Congost, escriba de Trencavel, e marido da filha mais velha de Pelletier, Orione, estava sentado diante de sua mesa alta na parte da frente do salão. Pelletier estacou diante do palanque e fez uma reverência. Uma expressão de alívio atravessou o rosto do Visconde Trencavel. Perdoe-me, Messire. Não tem importância, Bertrand, disse o Visconde, gesticulando para que Bertrand se juntasse a ele. Você está aqui agora. Trocaram algumas palavras, as cabeças juntas para que ninguém escutasse. Então, a um sinal de Trencavel, Pelletier deu um passo à frente. Meus senhores, bradou ele. Meus senhores, façam silêncio para seu senhor, Raymond Roger Trencavel, Visconde de Carcassonne, Béziers e Albi. Trencavel adiantou-se até a luz, as mãos bem abertas em gesto de boas-vindas. O salão ficou mudo. Ninguém se movia. Ninguém falava. Bem-vinda, meus senhores, amigos leais, disse ele. Bem-vindos. Sua voz era límpida como um sino e tinha a mesma firmeza, desmentindo sua idade. Bem-vinda, Carcassonne. Obrigado por sua paciência e por sua presença. Sou grato a todos. Pelletier correu os olhos pelo mar de rostos, tentando avaliar o ânimo da multidão. Viu curiosidade,
animação, interesse próprio e expectativa, entendeu cada uma dessas emoções, até saberem por que haviam sido convocados, e, mais importante, o que Trencavel queria deles. Nenhum sabia como se comportar. Espero com fervor, prosseguiu Trencavel, que o torneio e a festa aconteçam no final do mês conforme programado. Porém, hoje recebemos informações tão sérias e com consequências tão abrangentes que acredito dever compartilhá-las com vocês, pois elas nos afetam a todos. Para os que não estavam presentes em nosso último conselho, deixe-me lembrar a todos a situação atual. Frustrada pelo fracasso de seus legados pregadores em converter o povo livre desta terra, fazendo prestar obediência à Igreja de Roma, Sua Santidade, o Papa Inocêncio III, convocou na Páscoa do ano passado uma cruzada para livrar a cristandade do que chamou de câncer da heresia, que se espalhava livremente pelas terras do Pays d'Oc. Ele afirmou que os supostos hereges, os bons homes, eram piores do que os sarracenos. Suas palavras, porém, apesar de toda sua paixão retórica, ressoaram em ouvidos moucos. O rei da França não se mobilizou. O apoio demorou a chegar. O alvo de suas venenosas palavras era meu tio, Raymond VI, conde de Toulouse. De fato, foram as ações impensadas dos homens de meu tio, que se viram implicados no assassinato do legado papal, Petre de Castelnau, que fizeram sua santidade voltar os olhos pela primeira vez para o Pays d'Oc. Meu tio foi acusado e condenado por tolerar a propagação da heresia em suas terras e indiretamente nas nossas. Trencavel hesitou, em seguida se corrigiu. Não por tolerar a heresia, mas por incentivar os bons homens a buscar abrigo dentro de seus domínios. Um monge com a expressão de um asceta aguerrido, em pé próximo às primeiras fileiras, ergueu a mão, pedindo permissão para falar. Santo irmão, disse Trencavel depressa, se eu puder implorar sua paciência por mais algum tempo. Quando terminar o que tenho a dizer, então todos terão oportunidade de falar. A hora do debate vai chegar. Com um ar contrariado, o monge deixou cair o braço. A linha entre a tolerância e o encorajamento, meus amigos, é muito tênue, prosseguiu ele, com a voz suave. Pelletier moveu a cabeça para cima e para baixo, aplaudindo em silêncio o modo astuto como o Visconde lidava com a situação. Assim, apesar de eu ter reconhecido voluntariamente que a reputação de devoção de meu estimado tio não é o que poderia ser, Trencavel fez uma pausa, permitindo aos ouvintes compreender a crítica velada. Embora eu aceite também que seu comportamento não está de forma alguma acima de repreensão, não cabe a nós julgar o que é certo ou errado nessa questão. Ele sorriu. Que os padres discutam teologia e nos deixem em paz. Ele fez uma pausa. Uma sombra se abateu sobre seu rosto. Agora não havia mais luminosidade em sua voz. Não era a primeira vez que a independência e soberania de nossas terras se via ameaçada por invasores do norte. Não achei que isso fosse dar em nada. Não podia acreditar que o sangue de gente cristã fosse ser derramado em solo cristão com a bênção da Igreja Católica. Meu tio Toulouse não compartilhava meu otimismo. Desde o início, ele acreditou que a ameaça de invasão fosse real. Para proteger suas terras e sua soberania, ofereceu-nos uma aliança. O que eu lhe respondi, como vocês talvez se lembrem, foi que nós, o povo do Pays d'Oc, vivemos em paz com nossos vizinhos, sejam eles bons homes, judeus, sarracenos até. Se eles cumprem nossas leis, se respeitam nossos costumes e tradições, então fazem parte do nosso povo. Foi essa minha resposta na ocasião. Ele fez uma pausa. E seria a minha resposta hoje. Pelletier assentiu sua aprovação ao ouvir essas palavras, enquanto via uma onda de concordância se espalhar pelo grande salão, arrebatando até mesmo os bispos e padres. Apenas o mesmo monge solitário, um dominicano pela cor do hábito, não se deixou convencer. Temos uma interpretação diferente de tolerância, resmungou ele em seu forte sotaque espanhol. Mais atrás, outra voz ecoou. Messire, perdoe-me, mas nós sabemos tudo isso. É notícia velha. E agora, porque fomos chamados ao conselho. Pelletier reconheceu a voz arrogante e preguiçosa do mais arruaceiro dos 5 filhos de Béreger de Massabraque, e teria intervindo se não tivesse sentido a mão do Visconde em seu braço. Thierry de Massabraque, disse Trencavel, a voz falsamente amável. Ficamos gratos por sua pergunta. Mas alguns de nós aqui não conhecem tão bem quanto você o complicado caminho da diplomacia. Vários homens riram e Thierry ficou vermelho.
Mas você tem razão em perguntar. Eu o chamei aqui hoje porque essa situação mudou. Embora ninguém tenha falado, a atmosfera dentro do salão mudou. Se o Visconde teve consciência do aumento da tensão, não deu mostras disso, como Pelletier ficou feliz em perceber, mas continuou a falar com a mesma desembaraçada confiança e autoridade. Esta manhã, recebemos notícias de que a ameaça do Exército do Norte é ao mesmo tempo mais real e mais imediata do que antes pensávamos. A OST, que é como esse exército profano está se referindo a si mesmo, reuniu-se em Lyon no dia da festa de João Batista. Nossas estimativas são de que algo como 20.000 chevaliers invadiram a cidade, acompanhados por não se sabe mais quantos sapadores, padres, cavalariços, carpinteiros, clérigos, ferreiros. A hoste partiu de Lyon chefiada por aquele lobo branco, Arnaud Mauric, abade de Sitges. Ele fez uma pausa e correu os olhos pelo salão. Sei que esse é um nome que golpeará como fé os corações de muitos de vocês. Pelletier viu os homens de estado mais velhos aquecerem. Com ele estão os arcebispos católicos de Reims, Sens e Rouen, bem como os bispos de Autun, Clermont, Nevers, Bayeux, Chartres e Lisieux. Quanto à liderança temporal, embora o rei Filipe da França não tenha atendido ao chamado às armas, nem permitido a seu filho partir em seu lugar, muitos dos mais poderosos barões e principados do norte o fizeram. Congos, por favor. Ao som de seu nome, o escrivão pousou a pena afetadamente. Seus cabelos sebosos caíam-lhe sobre o rosto. Sua pele, branca e esponjosa, era quase translúcida devido a uma vida inteira passada dentro de casa. Congos demorou-se enfiando a mão na grande sacola de couro e tirando de lá um rolo de pergaminho. O material parecia ter vida própria em suas mãos suadas. Vamos logo, homem, resmungou Pelletier entre os dentes. Congos estufou o peito e pigarreou várias vezes, antes de finalmente começar a ler. Eudes, duque da Borgonha, Hervé, conde de Nevers, conde de Saint-Paul, conde de Auvergne, Pierre de Alchey, Hervé de Geneve, Guy d'Evreus, Gaucher de Chancelot, Simon de Montfort. A voz de Congos era aguda e inexpressiva, mas mesmo assim cada nome parecia cair como uma pedra em um poço seco, reverberando pelo salão. Aqueles eram inimigos poderosos, barões influentes do norte e do leste com recursos, dinheiro e homens à sua disposição. Eram oponentes dignos de temor, não de desdém. Pouco a pouco, o tamanho e a natureza do exército que se reunia contra o sul foi tomando forma. Até mesmo Pelletier, que lera a lista com os próprios olhos, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Agora ouvia-se no salão um rumor baixo e constante, surpresa, incredulidade e raiva. Pelletier prestou atenção no bispo cátaro de Carcassonne. Ele escutava com concentração, o rosto inexpressivo, ladeado por vários padres cátaros importantes, os Parfait. Em seguida, os olhos argutos de Pelletier encontraram o rosto contraído e escondido pelo capuz de Berger de Rochefort, bispo católico de Carcassonne, que estava no outro canto do grande salão de braços cruzados, acompanhado de padres da Catedral de Saint-Nazari e outros de Saint-Cerne. Pelletier estava confiante de que, pelo menos por hora, de Rochefort manteria sua fidelidade a Trencavel e não ao Papa. Mas quanto duraria isso? Não se podia confiar em um homem de lealdades divididas. Que ele mudaria de lado era tão certo quanto o sol se erguer no leste e se pôr no oeste. Pelletier se perguntou, e não era a primeira vez que o fazia, se não seria sensato pedir para os religiosos se retirarem agora, para não ouvirem nada que pudessem se sentir obrigados a relatar a seus superiores. Podemos enfrentá-los, por mais numerosos que sejam. Veio um grito de trás. Carcassonne é inexpugnável. Outros também começaram a gritar. Lastous também. Logo, vozes se erguiam de todos os cantos do grande salão, ecoando por todas as superfícies como o trovão encurralado nos rincões e vales da Montagne Noire. Que eles venham às colinas, gritou outro. Nós vamos lhes mostrar o que significa lutar. Erguendo a mão, Raymond de Roger recebeu com um sorriso as demonstrações de apoio. Meus senhores, meus amigos, disse, praticamente gritando para ser ouvido. Obrigado por sua coragem, por sua lealdade inabalável. Fez uma pausa, esperando o nível de ruído diminuir. Esses homens do norte não nos devem aliança, nem nós devemos aliança a eles, exceto por aquela que une todos os homens desta terra sob Deus.
No entanto, eu não esperava a traição vinda de alguém que todos os laços de obrigação, família e dever obrigam a proteger nossas terras e nosso povo. Estou falando de meu tio e senhor Lígio, Raymond, conde de Toulouse. Um silêncio completo abateu-se sobre os homens reunidos. Algumas semanas atrás, recebi relatos de que meu tio havia se submetido a um ritual de tamanha humilhação que tenho vergonha de falar a respeito. Busquei comprovar esses rumores. Eram verdadeiros. Na grande catedral de Saint-Gilles, em presença do legado papal, o conde de Toulouse foi recebido de volta nos braços da Igreja Católica. Foi despido até a cintura e, usando o cordão do penitente ao redor do pescoço, foi açoitado pelos padres enquanto rastejava de joelhos implorando perdão. Trencavel se deteve por um instante para permitir a plena compreensão de suas palavras. Através desse vil rebaixamento, ele foi novamente recebido nos braços da Santa Madre Igreja. Um murmúrio de desprezo espalhou-se pelo conselho. Mas não é só isso, amigos. Não tenho dúvidas de que esse espetáculo ignominioso tinha por objetivo provar a força de sua fé e de sua oposição à heresia. Porém, parece que isso não foi suficiente para evitar o perigo que ele sabia estar a caminho. Ele cedeu o controle de seus domínios aos legados de sua santidade o Papa. O que eu soube hoje, ele fez uma pausa. Hoje eu soube que Raymond, conde de Toulouse, está em Valence, a menos de uma semana de marcha, com várias centenas de seus homens. Está apenas esperando o sinal para conduzir os invasores do norte pelo rio em Belcaire e para dentro de nossas terras. Fez outra pausa. Ele abraçou a cruz dos cruzados. Meus senhores, ele tem a intenção de marchar sobre nós. Por fim, o salão explodiu em uivos ultrajados. Silencie, bradou Pelletier até sua voz ficar rouca, tentando em vão restaurar a ordem no caos. Silêncio, silêncio, por favor. Era uma batalha desigual, uma voz contra muitas. O Visconde deu um passo à frente até a beirada do palanque, posicionando-se diretamente sob o brasão dos Trencavel. Suas bochechas estavam coradas, mas a luz da batalha ardia em seus olhos, e seu rosto irradiava desafio e coragem. Ele abriu bem os braços, como para abarcar o salão e todos nele contidos. O gesto calou a todos. Então eis-me aqui diante de vocês, meus amigos e aliados, no antigo espírito da honra e da fidelidade que liga cada um de nós a nossos irmãos, para pedir o seu bom conselho. A nós, homens do Midi, restam apenas 2 caminhos abertos e muito pouco tempo para escolher qual dos 2 tomar. A pergunta é a seguinte: per Carcassona, por Carcassone, per Iom Egjor, pelas terras do Midi, devemos nos submeter ou devemos lutar? Enquanto Trencavel tornava a se sentar na cadeira, exausto pelo discurso, o nível de ruído no grande salão crescia à sua volta. Pelletier não pôde evitar. Inclinou-se para a frente e pôs a mão no ombro do rapaz. Muito bem, Messire disse baixinho. Falou com muita nobreza, meu senhor. Capítulo 7. O debate durou horas. Criados iam e vinham, trazendo cestos de pão e uvas, bandejas de carne e queijo branco, incessantemente enchendo e tornando a encher os grandes jarros de vinho. Ninguém comeu muito, mas beberam bastante, o que aumentava sua raiva e prejudicava sua capacidade de julgamento. O mundo do lado de fora do Chante ou Contal prosseguia normalmente. Os sinos das igrejas marcavam as horas canônicas do dia. Monges cantavam, freiras rezavam, abrigados dentro dos muros de Sanazari. Nas ruas de Carcassone, cidadãos cuidavam de seus afazeres. Nos subúrbios e casas do lado de fora dos muros fortificados, crianças brincavam, mulheres trabalhavam, mercadores, camponeses e membros das guildas comiam, conversavam, jogavam dados. Dentro do grande salão, os argumentos racionais começavam a dar lugar a insultos e recriminações. Uma facção queria resistir. Outra argumentava em favor de uma aliança com o conde de Toulouse, alegando que, se as estimativas do tamanho do exército reunido em Lyon estivessem exatas, então até mesmo a força de todos eles combinados não seria suficiente para resistir a tal inimigo. Cada um dos homens já podia ouvir os tambores da guerra rufando em sua cabeça. Alguns imaginavam honra e glória no campo de batalha, o impacto do aço no aço. Outros viam sangue cobrindo as colinas e planícies, um fluxo incessante de despossuído, feridos vagando derrotados pelas terras em chamas. Pelletier andava de um lado para o outro do salão,
incansável, procurando sinais de desacordo ou de oposição ou de desafio à autoridade do visconde. Nada do que observou deu-lhe motivos reais de preocupação. Ele estava confiante de que seu senhor fizera o suficiente para que todos se sentissem ligados a ele e que, independentemente de interesses individuais, os senhores do Pays-d'Oc se uniriam atrás do visconde Trencavel, qualquer que fosse a sua decisão. As linhas de batalha eram traçadas no terreno geográfico e não ideológico. Aqueles cujas terras ficavam nas planícies mais vulneráveis queriam depositar sua fé no poder da negociação. Aqueles cujos domínios ficavam nas terras altas da Montagne Noire ao norte, ou então nos Montes Sabartes e nos Pirineus ao sul e ao oeste, estavam determinados a resistir à hoste e lutar. Pelletier sabia que o coração do visconde Trencavel estava com estes últimos. Ele era forjado do mesmo metal que os senhores das montanhas e compartilhava sua feroz independência de espírito. Mas Pelletier sabia também que a cabeça de Trencavel lhe dizia que a única forma de manter intactas suas terras e de proteger seu povo era engolir o orgulho e negociar. No final da tarde, o aposento recendia a frustração e discussões já azedadas. Pelletier estava cansado. Estava exausto de tantas minúcias, de tantas frases de efeito que davam voltas e mais voltas sobre si mesma sem chegar a lugar algum. Sua cabeça também havia começado a doer. Ele se sentia enrijecido e velho, velho demais para aquilo, pensava, enquanto girava o anel que sempre usava no polegar, deixando vermelha a pele calosa sob a joia. Chegará a hora de concluir o assunto. Chamando um criado para trazer água, ele mergulhou um quadrado de pano na jarra e o estendeu para o visconde. Tome, Messire, falou. Trencavel pegou o pano molhado, agradecido, e limpou a testa e pescoço. Acha que já lhes demos tempo suficiente? Acredito que sim, Messire, respondeu Pelletier. Trencavel assentiu. Estava sentado com as mãos apoiadas firmemente nos braços de madeira esculpida de sua cadeira, parecendo tão calmo quanto na primeira vez em que se levantara para se dirigir ao conselho. Muitos homens mais velhos e mais experientes teriam tido que se esforçar para manter um grupo daqueles sob controle, pensou Pelletier. Era essa força de caráter que lhe dava coragem para fazer o que tinha de ser feito. E como conversamos antes, Messire? Sim, respondeu Trencavel. Embora todos eles não pensem a mesma coisa, acho que a minoria seguirá os desejos da maioria neste caso. Ele parou, pela primeira vez, um sinal de indecisão, de arrependimento tingiu suas palavras. Mas, Bertrand, eu queria que houvesse outro jeito. Eu sei, Messire, disse Pelletier baixinho. Sinto a mesma coisa. Mas, por mais que isso nos ofenda, não há alternativa. Sua única chance de proteger seu povo é negociar uma trégua com seu tio. Ele pode se recusar a me perdoar. Bertrand, disse o visconde em voz baixa. Na última vez em que nos encontramos, eu disse coisas que não deveria ter dito. A despedida foi tensa. Pelletier pousou a mão no braço de Trencavel. É um risco que temos de correr, disse, embora compartilhasse da mesma preocupação. Passou-se muito tempo desde então. Os fatos falam por si. Se a hoste realmente for tão grande quanto dizem, ou mesmo se tiver metade desse tamanho, então não temos escolha. Dentro da citéia estaremos seguros, mas e as pessoas do lado de fora dos muros? Quem vai protegê-las? A decisão do conde de abraçar a cruz fez de nós, fez do senhor, Messire, o único alvo possível. A hoste não vai se dispersar agora. Ela precisa de um inimigo para combater. Pelletier baixou os olhos para o rosto atormentado de Raymond de Roger e viu nele arrependimento e tristeza. Queria oferecer algum conforto, dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas não conseguiu. Qualquer falta de determinação agora seria fatal. Não poderia haver nenhuma fraqueza, nenhuma dúvida. Mais coisas dependiam da decisão do visconde Trencavel do que o rapaz jamais saberia. O senhor fez todo o possível, Messire. Deve manter-se firme. Deve acabar com isto. Os homens estão ficando inquietos. Trencavel relanceou os olhos para o brasão acima de si, depois tornou a voltá-los para Pelletier. Por um instante, os dois se encararam. Informe Congos, disse o visconde. Com um profundo suspiro de alívio, Pelletier caminhou depressa até onde o escriva estava sentado à sua mesa, massageando os dedos enrijecidos. A cabeça de Congo se levantou num pulo, mas ele nada disse enquanto empunhava a pena e sentava-se muito ereto para registrar a decisão final do conselho. Pela última vez,
Raymond Roger Trencavel se pôs de pé. Antes de anunciar minha decisão, devo agradecer a todos vocês. Senhores de Carcasses, Razes, albigeões das terras mais além, eu saúdo seu valor, sua fortitude e sua lealdade. Conversamos durante muitas horas, e vocês demonstraram grande paciência e firmeza. Não temos motivo para nos recriminar. Somos vítimas inocentes de uma guerra que não é nossa. Alguns de vocês ficarão desapontados com o que estou prestes a dizer, outros ficarão felizes. Rezo para que, com a ajuda e a misericórdia de Deus, nós possamos encontrar coragem para nos manter unidos. Ele se impertigou. Para o bem de todos nós, e para a segurança de nosso povo, pedirei uma audiência a meu tio e senhor Lígio Raymond, conde de Toulouse. Não temos como saber que resultado isso terá. Não é sequer certo que meu tio me receberá, e o tempo não está a nosso favor. Então, é importante mantermos nossas intenções escondidas. Boatos se espalham depressa, e se algum rumor sobre nossas intenções chegar aos ouvidos do meu tio, isso pode enfraquecer nossa posição para negociar. Assim, os preparativos para o torneio continuarão conforme o planejado. Meu objetivo é voltar bem antes do dia da festa. Espero eu com boas notícias. Ele fez uma pausa. Minha intenção é partir amanhã, ao raiar do dia, levando comigo apenas um pequeno grupo de chevaliers e representantes, com sua licença, da grande casa de Cabaret, bem como de Minerve, Foix, Quillan. Minha espada é sua, Messire, bradou um chevalier. A minha também, gritou outro. Um por um, homens se ajoelharam pelo salão. Sorrindo, Trencavel levantou a mão. Sua coragem, seu valor, honra a todos nós, disse ele. Meu intendente informará aqueles cujos serviços serão necessários. Por ora, meus amigos, peço-lhes licença. Sugiro que todos voltem a seus aposentos para descansar. Tornaremos a nos encontrar no jantar. Na comoção que acompanhou a partida do Visconde Trencavel do grande salão, ninguém percebeu uma figura solitária, vestindo uma longa capa azul com capuz, emergir das sombras e se esgueirar porta fora.